graça e a paz de Cristo esteja com todos. Em nome de Jesus, bom dia! Espero encontrá-los na santa e gloriosa paz de Cristo. Senhor Deus e eterno Pai, apresentamos nossas vidas a Ti. Ao Senhor toda honra, glória, majestade, reverência e dependência de Ti, Senhor, sempre. Nós anelamos pela Tua presença, Espírito Santo, assim como o guarda anela pelo raiar do dia, o amanhecer. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. O Senhor disse assim aos discípulos que eles iam ter, naquele momento que ele estava perto, próximo à partida dele para o Pai, ele disse que por um pouco tempo haveria tristeza, mas que depois eles iam é como se estivesse dizendo que ia se regozijar, né, de alegria, porque ele ia para o Pai, mas uma hora ele voltaria. E falou quando a mulher está para dar à luz, ela sente tristeza, por tamanha tristeza por dores de parto, né? Tamanha dores que ela sente para dar à luz. Mas depois que a criança nasce, que ela vem ao mundo, a criança vem ao mundo, tamanha é a alegria. Então ele diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. E nós tomamos posse dessa palavra. Você também? Tome posse, amados. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Vou ler uma passagem bíblica, depois eu vou ler outra, tá certo? A princípio, eu vou falar aqui, usada pelo Espírito Santo, Marcos 8. A segunda multiplicação dos pães e peixes. Naqueles dias, havendo muito grande multidão, e não tendo o que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e disse: tenho compaixão da multidão, porque há já 3 dias que estão comigo e não tenho o que comer. E se os deixar ir em jejum para casa, desfalecerão no meio do caminho, porque alguns deles vieram de longe. Então os discípulos responderam-lhe: de onde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui neste deserto, né? No deserto. E perguntou ao Senhor, né? Quantos pães tem? Aí Jesus disse: quantos pães tem? E disseram-lhe: 7 pães e alguns peixes. 7 pães e alguns peixinhos. E ordenou à multidão que se assentasse no chão, e tomando 7 pães, o Senhor tomando 7 pães, e tendo dado graças, partiu e deu-lhes aos discípulos, para que os pusessem diante deles, e puseram-lhe diante da multidão. Tinham também os poucos peixes, e tendo dado graças, ordenou também lhes pusessem diante, e comeram, saciaram-se os pedaços e sobejaram, quer dizer, sobrou. Levantaram 7 cestos, e os que comeram eram quase 4.000. E depois que comeram, saciaram-se, né? A fome despediu-os. Louvado seja o nome do Senhor, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O Senhor, nessa segunda multiplicação dos pães, ele saciou 4.000 pessoas, entre homens, mulheres, também jovens, né? Crianças. E vamos para outra mensagem. Gente, eu não vou ler toda, mas eu vou ler o contexto bíblico da passagem. É a passagem que está em Gênesis 6, a corrupção no gênero humano. Quando as pessoas começaram a multiplicar sobre a terra e tiveram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas, tomaram para si mulheres, aquelas que entre todas mais lhe agradavam. Então o Senhor disse: o meu espírito não agirá para sempre
no ser humano, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. Estes foram valentes homens de renome e antiguidade. O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra, e com todo o desígnio do coração delas era continuamente mal. Então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra, e isso lhe pesou no coração. O Senhor disse: farei desaparecer da face da terra o ser humano que criei. Destruirei não apenas as pessoas, mas também os animais, os seres que rastejam e as aves dos céus, porque estou triste por havê-los feito. Porém, Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. E aqui mais adiante nós temos a ordenança do Senhor a Noé, e ele obedeceu, cumpriu, fez a arca. O Senhor deu as diretrizes, né? Disse que ele colocasse duas, macho e fêmea, das espécies dos animais que ele determinou. E assim ele fez. Ele ficou, antes disso, ele já tinha avisado as pessoas, a multidão, 120 dias, 120 dias não, 120 anos para fazer essa arca, né? Construir essa arca, conforme o Senhor determinou. Aí depois, ele sabia que viria, depois desses 120 anos, que a arca estivesse pronta, haveria o dilúvio, e nesse dilúvio uma multidão ia ser eliminada da terra. E assim morreria, né? E assim aconteceu. E ele ficou 150 dias. As águas prevaleceram. E ele ficou na arca, só saiu quando o Senhor mostrou a pomba, né? Ela foi a primeira vez, depois voltou, foi a primeira, e ele mostrou como seria, que ele obedecia tudo que o Senhor dizia para ele. Que o Senhor disse para ele, ele obedecia da forma que o Senhor determinou. Então, quando foi no tempo exato que a pomba voltou, ele viu que ela foi e não voltou mais, aí ele já entendeu o sinal de que ele poderia abrir as portas da arca, poderia sair. Então, vamos ver o contexto bíblico desse texto. O capítulo de Gênesis 6, a exegese, foca na escalada da maldade humana e na subsequente decisão de purificar a criação, de Deus purificar a criação. O texto expõe uma profunda corrupção moral que resultou no dilúvio, destacando a justiça divina aliada à sua graça, ao preservar Noé e sua família, porque o Senhor achou graça dele. Ele era o único homem da terra que tinha temor ao Senhor. Então, o Senhor, ele colocou também, ele privou, né, assim, deu livramento os filhos de Noé, as noras. Então, o capítulo divide-se estruturalmente em 3 seções. Os filhos de Deus, que vai do versículo 1 ao 4. O texto relata que os filhos de Deus, em hebraico, Benei Elohim, viram a beleza das mulheres, das filhas dos homens, e tomaram-se como esposas, o que resultou no nascimento dos Nefilins. Eram gigantes, né? Geralmente traduzidos como gigantes, mas que significa os caídos. Historicamente, a exegese cristã divide-se em 3 correntes principais sobre quem seriam esses filhos de Deus. Visão sobrenatural, anjos caídos.
A visão mais antiga, presente no livro de Enoque, e é adotada por muitos pais da igreja, defende que são anjos caídos que se rebelaram e coabitaram com mulheres, gerando uma raça híbrida. É frequentemente apoiado pelo uso de termo Binei Ha-Elohim do Antigo Testamento. A descendência de Sete, Sete, um dos filhos, né, de Adão e Eva, uma visão muito popular entre teólogos reformados que interpretam os filhos de Deus como linguagem. Aliás, eles eram, no caso, neto de Adão e Eva, né? Como linguagem piedosa. Agora eu fiquei em dúvida se esse Sete era filho de... foram filhos depois que Adão teve, ou foi de Caim, parece que é de Caim. Como linguagem piedosa de Sete, que se corrompeu ao se misturar com as mulheres da linhagem ímpia de Caim. Linhagem de Caim. A visão dos reis tiranos argumenta que eram governantes despóticos e ímpios, possuídos ou não por força espirituais, que abusavam do poder e praticavam a poligamia. Poligamia são duas mulheres, né? O arrependimento de Deus, está no versículo 5 ao 7, faz um diagnóstico sombrio da humanidade. Toda a intenção dos pensamentos do seu coração era continuamente má. E a resposta do versículo diz que Deus se arrependeu de ter feito o ser humano. Nota exegética, porque havia muita corrupção, gente, além de homossexualismo, tudo quanto é corrupção, sabe? Eles não, era uma incredulidade, eles não criam no Senhor Yahvé. Nota exegética. Então, o verbo hebraico utilizado é nakihan, que dependendo do texto pode significar lamentar ou sentir tristeza. No caso, o sentimento que Deus teve, né? Isso não implica que Deus tenha cometido um erro ou mudado de ideia na hermenêutica bíblica. Esse recurso literário é chamado de antropopatia, atribuir sentimentos humanos a Deus, para que o leitor para que os leitores ofensam o pecado diante da santidade divina. Ou seja, na verdade, Deus, né, não peca, Deus não pecou, apenas ele ficou perplexo, né? Na verdade, ele via isso, ele sabia que ia acontecer isso, que ele tem a onisciência, a graça e a justiça. Agora, no versículo 6, do 6 ao 8 e ao 22. Porém, Noé achou graça aos olhos de Deus. O texto descreve Noé não como um homem sem pecado, mas como alguém justo e perfeito. Perfeito aos olhos de Deus quer dizer santo, né? Que é uma pessoa que foge do pecado. Pelo menos ele fugia do pecado, ele tinha muito temor a Deus. Em sua geração que andava com Deus. Aí agora esse aqui é o versículo 9. A decisão de destruir a terra não é apenas um ato de ira cega, mas a resposta de justiça de Deus contra a violência e a corrupção que estavam destruindo o mundo. Versículo 11 ao 13. O mandamento para destruir a arca, para construir a arca, né, foi para a proteção de Noé e a sua família, né? Os filhos, filha e noras.
demonstra a graça de Deus, que provê um meio de escape e estabelece a primeira menção explícita de um pacto aliança na Bíblia. Aqui nós temos no versículo 18. E ele também prometeu que não faria mais isso, né? Que não destruiria mais a humanidade por conta de estarem pecando. É isso, gente. A pessoa tem o livre arbítrio, né, de fazer algo ilícito, de se corromper, e também tem a escolha de viver na presença de Deus, fazendo aquilo que agrada ao Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de nós e tenha misericórdia de ti também. E sobre nós levanta o seu rosto e nos dê a paz. A paz que excede todo entendimento. Senhor Deus e eterno Pai, nós te louvamos, bendizemos, apresentamos a ti as nossas vidas, Senhor. Cura, sara, liberta, para a glória e honra do teu nome. Aquele que estiver doente, toca no alto da cabeça, a planta dos pés. Cura, Senhor, liberta da enfermidade. Senhor, traz solução para os problemas, aquilo que a pessoa almeja, né? O Senhor sabe de cada um, sabe todas as coisas. Pai amado, traz solução, Pai. Traz solução, amado Deus. Nós confiamos em Ti. Bem-aventurado é o homem que põe sua confiança no Senhor, cuja esperança está no Senhor. E nós fazemos o que o Senhor nos determinou, orientou. Quando orares, fecha a porta do teu quarto e ora teu Pai que está em secreto, que o Senhor verá, o teu Pai verá e te recompensará. E a oração que o Senhor nos conduz fazermos, orarmos, é o Pai Nosso. Ter um relacionamento contigo, Senhor, todos os dias, apresentar nossas causas, nossas súplicas em ação de graça, que a paz que excede todo entendimento guardará os nossos corações e que nós não devemos estarmos preocupados, porque a preocupação, ela não altera nenhum côvado, como o Senhor diz na palavra do Senhor, que o que tem, assim, importância mesmo é apresentar diante de Ti as nossas causas, que o Senhor trará a solução. Pai amado, Pai bendito, sê com ele, sê com ela, sê comigo, Pai, com a nossa parentela, a nossa família. Nós te apresentamos gratidão, Senhor, pelo dom da vida, gratidão pelo pão diário, o alimento físico e espiritual. Meu Deus e meu Pai, nós te amamos, Senhor, nós anelamos pela Tua presença, apresentamos nossas vidas, Senhor, na certeza que o Seu amor é incondicional. Sabemos que o Seu amor, o Senhor tem um zelo todo especial por nós. Amado, se ainda não entregou a vida para Jesus, se ainda não reconheceu o Filho de Deus, faça isso, o único, suficiente e eterno, exclusivo e eterno Salvador. Fiquem todos na santa e gloriosa paz de Cristo. Eu te amo em Cristo Jesus. Até a próxima live.